Salmo 126, do versículo 1 ao 6, está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bois. Somente até aqui. Eu pergunto: você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que o Senhor vai falar contigo? Então, por gentileza, com suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, abra a tua boca, além de aplaudir, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos reunimos, meu Deus, para te adorar, para te cultuar, para bendizer e engrandecer ao teu santo e poderoso nome. A tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir um homem falar, não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Muito bem, o livro dos Salmos é o livro mais extenso da Bíblia, são 150 capítulos, e aliás, cada capítulo é um salmo, e o salmo é uma música, é um poema, é uma canção inspirada pelo Espírito Santo. E temos aí diversos autores. O primeiro é Moisés, lá no Salmo 90, e temos outros, como Davi, a maioria dos salmos foi inspirado pelo Espírito Santo através da vida de Davi. Tem salmo de Salomão, tem salmo de Asaf, e tem salmo como este aqui, cuja autoria não é exata, não se sabe quem foi o autor ou quem foram os autores deste salmo aqui. O livro dos Salmos é também aquele que demorou mais tempo para ser completado, reunido, porque nós temos o Salmo de Moisés, que viveu 1500 a.C., e temos este aqui, que foi escrito após o cativeiro babilônico. Então, de 1500 até a escrita deste Salmo, há 1000 anos de lacuna, 1000 anos de espaço. Muito bem, este Salmo aqui, que lemos, o 106, ele retrata o passado, ele trata o presente, e ele também vai tratar a respeito do futuro, porque a palavra nos deixa claro que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o passado nos versículos 1 a 3, todos os verbos são conjugados no passado. O presente no versículo 4 e o futuro nos versículos 5 e 6. Vejamos então, em primeiro lugar, os versículos 1 a 3. Acompanhe comigo, Salmo 126, versículos 1 a 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Vamos entender aqui, antes de prosseguir, não é? O povo de Deus, o povo de Israel, durante determinado período, houve um período terrível de apostasia que culminou com o cativeiro babilônico. Foram exilados, foram levados lá para a Babilônia. Vários profetas anunciaram para que o povo se arrependesse, se arrependesse, se arrependesse. Jeremias vai ser testemunho ocular. Depois você lê o livro de Lamentações de Jeremias, que é justamente sobre a destruição, a devastação de Jerusalém, do templo que Nabucodonosor colocou abaixo. O templo foi destruído, foi saqueado, casas destruídas, a cidade incendiada, muita gente morta e muita gente levada cativo lá para a Babilônia. E lá na Babilônia, depois você lê o Salmo 137. O 137 relata como foi a chegada lá. O texto lá do Salmo 137 vai dizer: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião.
E o texto diz mais: dos salgueiros que lá havia, penduramos as harpas. Acabou o louvor, acabou a música, acabou a alegria, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma música: cantem o louvor de Sião. E o salmista diz ainda: como cantaremos louvores ao Senhor em uma terra estranha? O cativeiro, então, foi um tempo de choro, foi um tempo de luta, foi um tempo de adversidade. Mas, voltando aqui, continuando a leitura: quando o Senhor trouxe do cativeiro se voltar a Sião, a Jerusalém, o Monte Sião é um dos montes onde for Jerusalém se edificar, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O cativeiro foi doloroso, foi um tempo de vergonha, foi um tempo de humilhação, foi um tempo de choro, foi um tempo de lamento. No entanto, esse tempo de choro, esse tempo de lamento, esse tempo de angústia, esse tempo de sofrimento tinha data marcada para acabar. Aliás, Jeremias 29, Deus manda Jeremias escrever uma carta. Anote aí, depois você lê, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta que Deus manda Jeremias escrever para estes aqui lá no cativeiro. E na carta consta que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Meu amado, minha amada, compreenda você que ainda que as lutas da vida venham, e elas vêm, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O sofrimento tem data marcada para acabar. É bem verdade, compreenda, que a maioria dos nossos problemas, a culpa é nossa. A maioria dos seus problemas, a culpa é sua. Como assim, pastor? Está escrito na Bíblia, lá no livro de Lamentações: de que se queixa o homem, senão os seus próprios pecados. Vou lhe dar alguns exemplos para você entender melhor, né? Uma pessoa que não cuida da alimentação, com muita gordura, muito doce, muita besteira, muito provavelmente vai desenvolver algumas doenças, sim ou não? Imagine acumular isso 10 anos, 20 anos, 30 anos. Muito provavelmente a diabetes vai bater a porta. O triglicérides, o colesterol, a pressão alta, o infarto vai bater a porta. Uma pessoa que trata o marido, a esposa, o relacionamento, né, sem o mínimo de amor, de respeito e de dignidade, o divórcio vai bater a porta. A solidão vai bater a porta. Uma pessoa que não tem cuidado para administrar o próprio dinheiro, é um esbanjador, um gastador, um pródigo, vai viver com problemas financeiros, vai viver endividado, vai viver com a corda no pescoço. A sociedade brasileira é pródiga. Está aí o Serasa para provar: 70% das pessoas estão com o CPF negativado. Desses 70%, duas coisas é o montante maior: cartão de crédito e limite de conta bancária. Digo sempre: banco não tem coração, banco tem cofre. Banco vive de lucro, banco vive de juro. Banco, juridicamente, é agiota legalizado. Existe a lei da agiotagem, né? Se um agiota for pego agiotando, emprestando dinheiro a juros, é cadeia, é crime. No entanto, o banco é agiota legalizado. Os agiotas por aí, dizem as pessoas que pegam dinheiro, é 10% ao mês. O banco, no cheque especial, é 20% ao mês. No rotativo do cartão de crédito, é 30% ao mês. Se a pessoa dever R$1.000 em janeiro, quando for em dezembro, é juro composto, juro sobre juro. Essa dívida de 1 em dezembro está em 3 mil, é juro composto. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Mas suponha que você seja uma pessoa cuidadosa, uma pessoa zelosa, um Jó da vida, cuja escritura diz, e o próprio Deus foi quem disse: reto, sincero, temente, né? Se desvia do mal. O Jó passou por aflições ou não? Passou lutas ou não? Então compreenda você que as lutas, as adversidades, o tempo do jogo faz parte da vida. As adversidades vão vir. O próprio Senhor Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Este povo lá no cativeiro chorou, lamentou, mas eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra, e Deus cumpriu essa promessa. E querido, querida, nós estamos no início do ano, e a tua expectativa não pode estar no calendário, não pode estar no fulano, no ciclano, no beltrano, não é no prefeito, no governador, no empresário, no patrão. A nossa expectativa tem que estar no Deus Todo-Poderoso, que é fiel, que é vivo, que é santo, que tem promessa. A palavra dele não cai por terra, nem volta vazia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eles voltaram, eles estavam sonhando, acordados, de olhos abertos. Deus colocou riso na boca deste povo. Nós que os versos estão no passado, né? Estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, né? Se dizia entre as nações:
Deus então operou algo extraordinário. Esse povo voltou lá, no tempo determinado por Deus, voltou a Jerusalém. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as adversidades, saiba que tem uma data marcada para acabar. E o mesmo Deus que agiu na vida desse povo, que agir na tua vida também, encher tua boca de riso, encher tua língua de cânticos, para você testemunhar e glorificar o nome dele. Mas note que esse povo então proclama, o testemunho vai ser contado até entre as nações. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora compreenda, tudo isso aqui está no passado. O Senhor fez, passado. Compreenda você, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter testemunho para contar. Você reconhece quantas bênçãos Deus já te deu, quantos livramentos, quantos milagres, quantas maravilhas. Na minha vida, inúmeras. Quantos acidentes, né? Deus já me livrou de carro, de moto. O acidente que tive com a minha esposa, eu poderia ter morrido. Naquela época, 17 anos atrás, morria-se por dia na cidade de São Paulo, estatística, 4 motoqueiros por dia. Eu poderia ter sido mais um. Minha noiva também, que hoje é minha esposa. Né? Isso que se sabe, fora os que não se sabe. Acidentes, não sei nem quantos. Poderia ser mais um lá na estatística, mas Deus me livrou. Me livrou de morte, me livrou de doenças, sem contar tantas e tantas outras bênçãos. Né? Segundo a medicina, minha esposa nunca seria mãe, mas eu tinha uma palavra de Deus, eu tinha uma promessa de Deus. O médico disse que nem prática resolveu o rosto dela, mas Deus resolveu. Deus operou e o médico dizia que ela nunca seria mãe. Temos 3 filhos para a honra e glória do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas maravilhas. Agora compreenda, tudo isso é passado. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter testemunho para contar, para o nome do Senhor ser glorificado. No entanto, eu e você não podemos viver do passado, não podemos viver de nostalgia, não podemos ir a museu. Você já foi visitar museu? Se não foi visitar o Museu do Ipiranga, eu lhe recomendo que vá lá visitar o Museu do Ipiranga, você conhecer um pouco mais da nossa história. Esses dias vi uma notícia que fizeram o Museu do Pelé. Deus preparando um dia, eu vou lá assistir, né, presenciar essa exposição sobre o Pelé. Agora, no museu, você não vai ver nada do futuro. Você quer ver uma coisa futurista? Vai numa feira de ciências, né? Aí você vai ver tecnologia, os avanços da tecnologia, robô e tudo mais. No museu, você vai ver coisas do passado. Eu não sei de gente que é igual ao museu. Tem gente que a conversa é só para trás. É olhando sempre na lente do retrovisor, com nostalgia. Rapaz, porque quando eu era criança eu brincava tanto, por que isso, por que aquilo? E tem gente que tem até lembranças boas, mas tem gente que tem também péssimas lembranças. Tem gente que é ruminante, rumina o sofrimento, rumina a angústia, não perdoa. Isso é terrível, querido. Passado tem que ser passado. E o passado, como diz lá no livro de Lamentações, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que é para glorificar o nome do Senhor. Este povo então aqui reconhece aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fez. Mas Deus não somente fez, porque Ele não é somente Deus do passado, Ele também é Deus do hoje, do agora, do já. É por isso que vem aqui o versículo 4, leia comigo, estou no Salmo 126, né? No passado Deus fez, no tempo determinado Deus levantou o rei Ciro para assinar um decreto, levantou o Zorobabel, levantou Esdras, levantou os líderes, né, para que a promessa se cumprisse. E a promessa se cumpriu, e fique tranquilo que a promessa que Deus tem na tua vida vai se cumprir também, você vai ter testemunho também. Agora preste atenção, no passado Deus fez, e no hoje, qual deve ser a posição do hoje? Como deve ser a atitude do hoje? Salmo 126, versículo 4, faze-nos. O verbo está no presente, é hoje, é agora, é já. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Vamos entender o contexto do texto. Quando essa turma volta lá da Babilônia, sob o comando de Zorobabel era rei, era descendente de Davi, eles voltam, mas eles não têm agora a influência que outrora tiveram. No tempo de Davi, no tempo de Salomão, não tem exército, não tem recursos, não tem nada disso. Eles voltam com um decreto na mão, com uma autorização para reconstruir o templo. E eles começam a fazer, mas eles vão lidar com oposição. Depois se vê lá o livro de Neemias, vai se levantar um Sambalate, vai se levantar um Gesem, vai se levantar um Tobias, vai se levantar gente para atrapalhar. Vai haver um esfriamento, né?
vai haver um esfriamento. Deus levanta nesse contexto os profetas Ageu e Zacarias. Levanta Ageu porque o povo, quando houve essa oposição, muita gente parou, muita gente desanimou. A prioridade número 1 que consta lá no decreto de Ciro, se você quiser ler esse decreto do rei Ciro, você lê depois, segundo Crônicas capítulo 36, os últimos versículos, ou Esdras capítulo 1, os primeiros versículos, e é ipsis literis a mesma coisa, o decreto do rei Ciro. A prioridade era voltar para Jerusalém e a primeira coisa, reconstruir a casa do Senhor. Como houve oposição, muitos pararam e foram cuidar das suas próprias casas. Foram porque a cidade estava devastada, a cidade estava destruída, precisava ser reconstruída. E é nesse contexto que Deus levanta Ageu, para profetizar, dizendo, vão lá, vão lá à floresta, peguem a madeira, tragam, apliquem o seu coração, os seus caminhos. Vocês estão deixando a casa de Deus de lado, estão colocando as coisas de vocês, voltem, se apliquem. Então, esse povo vai se animar, esse povo vai, se dedicar e vão construir a casa do Senhor. Neemias, quando vem para reconstruir o muro, enfrenta toda a oposição, mas não para. Neemias deixa claro para os inimigos: estou fazendo uma grande obra, estou empenhado, estou dedicado, eu não vou parar não. E a obra foi completada. Fizeram de tudo para atrapalhar, mentiram, fofocaram, contrataram cartas falsas, falsos profetas, fizeram de tudo para atrapalhar, mas o Neemias não parou e a grande obra foi concluída em 52 dias, e até o inimigo teve que reconhecer que aquela obra foi Deus que colocou a mão, era coisa de Deus. Agora compreenda, hoje eu e você, nós temos as nossas lutas, as nossas adversidades, todos têm, todos nós lidamos com problemas, com lutas. Como é que devemos enfrentar então? Diga comigo: com fé, com resiliência, com sabedoria, e Deus tem tudo isso para nos dar. Nós temos que crer. Quando o texto diz aqui: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, eles já tinham voltado do cativeiro, literalmente eles já tinham voltado, eles estavam em Jerusalém, só que eles estão enfrentando agora cativeiro no sentido de adversidades e lutas. Irmão, tem luta que parece que é maior que as nossas forças, tem coisas que sozinhos nós não podemos, por isso que a Escritura garante: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa parte aqui do texto é uma oração, é um clamor, é uma súplica. Faze no Senhor. Sozinho eu não consigo, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Jesus deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Faze no Senhor. E aí, no final aqui do versículo 4, vem aqui uma metáfora, vem aqui uma comparação, como as correntes do sul. O que é essas correntes do sul? Se você estiver anotando, anote aí a palavra Negev. É disso que está falando. O que é o Negev? O Negev é o deserto do sul de Israel, entre ali a fronteira, a divisa. De um lado tem aqui o Egito, do outro lado tem aqui a Arábia Saudita, e tem no meio aqui a faixa de terra de Israel, é o deserto do sul. Esse deserto do Negev, ele tem uma peculiaridade. Durante um ano inteiro, aliás, quase um ano inteiro, mais ou menos 11 meses, é um deserto árido, é um deserto seco, sem vida nenhuma, deserto seco. Mas um mês somente no ano chove, e a chuva é extremamente intensa. Esses dias tem chovido muito, você tem percebido isso? Se não me engano, acho que foi semana passada lá que destelhou Barbosa, em Barueri, o supermercado Barbosa. Em Barueri, semana passada choveu, ou foi essa semana? Foi segunda-feira agora dessa semana, Choveu tanto em Barueri, choveu granizo, que o granizo, as fotos que eu vi, parecia neve cobrindo a terra. E aí, inclusive, o supermercado Barbosa, lá no centro de Barueri, a chuva foi tanta que destelhou, o telhado arrancou e caiu. O telhado, inclusive, foi um livramento ali para a sobrinha da diaconisa Conceição, que trabalhava lá, lá, e teve um grande livramento, não teve arranhão, não teve nada, nem o ferimento, nem o carro dela, nem os outros carros, mas infelizmente caiu dentro do mercado, o telhado caiu. Por que eu estou lhe dizendo isso? Para você entender, Estou trazendo uma analogia de chuvas fortes. Essa chuva aqui, lá no Negev, uma vez por ano, é tão tensa, mas tão tensa, que o deserto floresce, que cria oásis. É disso que o salmista está falando. Uma obra de Deus, ou seja, um milagre.
Uma maravilha, uma coisa extraordinária. E compreenda você que Deus tem poder para fazer milagres e maravilhas na sua vida. O salmista está usando esse exemplo do Negueb para dizer: é o Senhor que vai fazer na minha vida. Meu irmão, mas acredite, você tem que crer, porque se você não crê, quem é que vai crer? Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E demonstramos fé com ações, com atitudes. A fé sem obras, ela é morta. Nós temos que demonstrar a fé com ações. Por isso que a oração de ontem não serve para hoje. Orou ontem, ora hoje de novo. Congregou ontem, congrega hoje de novo. Meditou na palavra ontem, medita hoje de novo. Ou seja, continua, não para. É hoje crendo, é hoje confiando, é hoje buscando, é hoje acreditando. Deus é poderoso, Deus tem milagres e maravilhas, Ele é fiel, Ele vai fazer na minha vida. Essa tem que ser a nossa fé. A fé do hoje, a fé do agora. A fé do hoje, a fé do agora. Mas demonstramos fé, como eu lhe disse, com atitudes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz no passado, Ele faz hoje, Ele vai fazer no futuro. Depois você lê lá o livro de Juízes, capítulo 6, quando o Senhor aparece a Gideão, o Gideão vai dizer, não é? O Senhor diz para ele: vai nessa tua fé, varão valoroso. Deus vê nele o que nem ele mesmo via. Sabe qual foi a resposta do Gideão? O que é feito de todos os milagres e maravilhas que nossos pais contaram? O que é feito? Deus hoje nos abandonou. É isso que o Gideão vai dizer. Deus fez no passado Deus abriu o mar, Deus fez isso, fez aquilo, e hoje estão lascados, arrebentados, largados, abandonados. Essa era a cabeça do Gideão, essa era a cabeça, e assim é a cabeça de muita gente, infelizmente, é a cabeça de muita gente. Deus fez no passado e hoje eu estou largado, estou abandonado, não, querido. Deus fez no passado, mas Deus visitou Gideão, e Deus cuidou do Gideão, Deus tratou com o coração do Gideão, e hoje o Gideão é mais uma história que anima e fortalece a nossa fé, e assim creia, Deus vai fazer na tua vida também. O Espírito Santo veio para o Gideão, o Espírito Santo encheu o Gideão, fortaleceu o Gideão, Deus deu a vitória sobre o inimigo, e é o mesmo Deus que tem vitória para você, que encher você, fortalecer você, e fazer de você um vitorioso, um herói da fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No que depender de Deus, anote Ezequiel 34, 26, tem uma promessa, e a promessa é chuva de bênçãos. Mas para as bênçãos virem nos alcançarem, nós temos que ouvir e obedecer. Deuteronômio 28. E aí está, muita gente não quer fazer nada, muita gente é crente 6 horas, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Querido, não há problema nenhum pedir oração para os outros. Jesus pediu oração, o próprio Senhor Jesus pediu oração. Paulo, em pelo menos 6 cartas, pede oração. Não tem problema pedir oração. O problema é não ter postura de oração. Pode pedir para os outros orarem, mas ore também, clame também. Seja você o Daniel, né? A Daniela, que ora 3 vezes ao dia, que persevera em oração, não é? Como é então que provamos que cremos hoje, não só que Deus vai fazer hoje, mas Deus vai fazer no futuro? Como é que provamos? Com atitudes. Agora vamos ao versículo 5. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que fazer a nossa parte. Salmo 126, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui o versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com... Então vamos entender aqui em primeiro lugar. Se você tiver uma caneta, quem estiver anotando, anote aí Mateus 13, parábola do semeador. Em primeiro lugar, o semeador, em primeiro lugar, é Deus, é o Senhor. Ele é o primeiro semeador, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas ele veio e ele semeou. O que é a semente? A palavra. E hoje, eu e você também somos semeadores. Você pode declarar isso para quem está ao teu lado? Você também é um semeador, é uma semeadora. Como assim, pastor? Não entendi. Você nunca leu o Evangelho? Quando Jesus disse ide, você está achando que o ide é só para pastor? Para apóstolo? Para obreiro? Para missionário? Para bispo? É para discípulo? O ide é para quem é discípulo de Jesus. Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Então o ide é para você. Nem todo mundo vai estar em cima do altar com o microfone na mão, mas todos têm que cumprir o ide, em casa, no trabalho, no comércio, no ônibus, na fila do banco, no mercado, onde quer que esteja. Todos têm que cumprir o ide. Todos têm que semear. Semear o quê? Qual é a semente? Qual é a semente? A palavra, a semente é a palavra. Esse entendimento é para todos na igreja.
Nós temos que levar a palavra, semear a palavra. Mas o texto diz aqui, né, tanto aqui quanto no versículo 6, no mesmo sentido, os que semeiam em lágrimas. Como assim, pastor? Em primeiro lugar, muitas vezes semeamos em lágrimas, e temos exemplos bíblicos disso, devido à dureza do coração dos outros. Como assim, pastor? Deixa eu lhe dar um exemplo. Jesus, certa feita, está indo para Jerusalém, e o texto de Lucas nos relata que, vendo assim a cidade, ele para e ele chora. Qual o motivo que Jesus chorou? Por que ele chorou? Por causa da dureza do coração dos habitantes de Jerusalém. E Jesus vai dizer: você, Jerusalém, não reconheceu o dia da sua visitação. O próprio Deus está lá, o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, mas eles não reconhecem, eles não creem, eles não dão crédito. Teve gente que ouviu Jesus pregar e não se converteu, por causa da dureza do coração. E amados, a maior prioridade do Senhor é a salvação. Está escrito, 1 Timóteo 2, 3 e 4, Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ezequiel 33, 11, Deus não tem prazer na morte nem do ímpio, antes que ele se converta e seja salvo. Jesus chorou por causa da incredulidade das pessoas. E às vezes, não sei você já teve vontade de ter a Bíblia na cabeça de alguém? Meu irmão, tem vezes que eu tenho vontade de ter umas 20. Eu tenho umas 20 ali no meu gabinete, eu tenho vontade de ter tudinho na cabeça. Tem gente que é duro. Você fala, prega, ora, ensina, jejum, intercede, mas não abre o entendimento, não abre a dureza do coração. É terrível, não é? Mas, se de um lado choramos por causa da dureza do coração alheio, do outro lado, e o lado de cá agora, choramos porque eu e você enfrentamos lutas. Você já chorou devido às lutas? Já teve problema fez você chorar? Uma doença, um problema financeiro, familiar, não sei, né? Já teve situações de você chorar? Já teve situações de você se ver, como diz lá o Salmo 42, minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite? Não tem tempo de luta, tem tempo de guerra, tem tempo de choro, né? Falei há pouco para você, na época do acidente, com minha esposa e eu, foram semanas de choro, né? Semanas e semanas, não foi fácil, não, foi difícil, foi luta, foi prova, foi choro, foi muito, né? Mas mesmo que as lágrimas venham, se a boa semente estiver aqui, vai depender também do nosso tipo de coração. Citei há pouco a palavra do semeador, você anotou? Jesus fala de 4 tipos de terreno. O primeiro, o coração é tão duro que a semente entra na terra, caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram pegar. É aquele tipo de pessoa que ouve o Evangelho, a palavra nem entra, o Satanás já rouba a palavra. Tem outro tipo de pessoa que até recebe ali a semente, e é momentâneo, é temporão, é rapidinho, mas daqui a pouco vê o sol e queima. É aquele tipo de pessoa que é fogo de palha. Um dia está na igreja, outro dia está no outro dia não vai mais, né? Deu 5 minutos vai, deu 5 minutos não vai. É assim, tem tipo de gente que é assim, né? Um outro tipo de gente até ouviu a palavra até entrou, mas chega um momento que as lutas vão vir, que a fé será provada. E como a fé é provada? Isaías 48, 10, fornalha da aflição. Deus vai permitir. 1 de Pedro 1,3, né, de 3 diante, para que a nossa fé seja lapidada e resplandeça mais que o outro. A luta vai vir, a prova vai vir, Deus vai permitir. Né? O Abraão foi provado, Gênesis 22, foi provado, mas foi também aprovado. Né? Só que esse terceiro tipo, na hora da prova, pega o beco. Na hora da prova, arrega. Na hora da prova, amarela. Na hora da prova, não aguenta o tranco. E vai-se embora. E aí Jesus fala de um 4º tipo de terreno. Esse 4º tipo de terreno é boa terra, que recebe a semente, é um coração bom e fiel, que produz a 30, a 60, a 100 por 1. E diga para quem está do teu lado: somos eu e você, essa boa terra, esse bom coração que vai produzir muito fruto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí vem o versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente. Você sabe que o semeador leva a semente para fazer o quê? Meu Deus, quem está vivo, diga amém. O semeador leva a semente para fazer o quê? Para plantar. Se ele comer, acaba. Se ele guardar, não multiplica.
Qual o único meio da semente multiplicar? Plantar. No caso, meu e seu, nosso. Nós temos que levar a boa semente aonde? No coração. E como é que semeamos a boa semente? Diga comigo, falando, abrindo a boca, declarando, profetizando. E Deus quer você levando a preciosa semente, guardando ela no seu coração para não pecar contra Deus, e levando ela, anunciando ao teu marido, à tua esposa, ao teu filho, à tua casa, à tua família, levando a preciosa semente. Diga para quem está ao teu lado, leve essa boa semente, porque essa semente é poderosa, essa semente é frutífera, essa semente é a palavra do Todo-Poderoso, que é viva e eficaz, não cai por terra nem volta vazia. Aquele que leva a preciosa semente. Agora note que as palavras seguintes, os verbos estão conjugados no gerúndio. O que é gerúndio? É ação continuada. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Andando. Nós temos que andar. E aqui o andar, nós estamos falando da caminhada literal. Aqui o andar, você recebeu o versículo que eu mandei hoje pela manhã? Você lembra qual foi? Não, nem lembro. Esses dias a irmã falou para mim, pastor, eu estou gostando muito desses versículos que você está mandando aí. Meu marido não lê não, porque eu sei que ele não lê. Sabe o que eu faço? Eu caminho para ele e falo, leia. Ele não lê não, eu mando para ele ler. Olha, vai falar para mim esses dias. Pastor, não quer mais nem receber, então me fala que eu estou mais, não tem problema não. Mas o versículo que eu enviei hoje foi o versículo de Gênesis 5, versículo 24. E Enoque andou com Deus. E Deus transformou, transladou. O que Deus fez com Enoque, Deus vai fazer com a igreja. Deus vai fazer com a igreja. Agora, com a igreja, não templo. Essas paredes vão ficar aqui, não. A cadeira vai ficar aí, o chão vai cair. Quem é a igreja? Nós. Nós somos a igreja. O povo de Deus. Mas para isso, Deus vai cumprir a promessa dele. A palavra dele vai se cumprir. Conosco sem nós. É melhor conosco. O que você acha? Eu acho que sim, não? Só que nós temos que fazer o que o Enoque fez. O que o Enoque fez? Diga comigo, andou com Deus. E levante a mão e declare, eu também estou andando com Deus. E diga, eu vou permanecer andando com Deus. Meu irmão, Deus tem para mim e para você um caminho iluminado. Deus tem para mim e para você um caminho abençoado. Muitas vezes é estreito, é verdade, mas nós não podemos parar de andar, andando. 1 João 2,6 diz, aquele que diz está em Cristo, tem que andar como ele andou, é andando. E muitas vezes, com a palavra seguinte aqui, chorando. Muitas vezes chorando. E lidar com emoções e sentimentos não é fácil. A nossa alma é influenciada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, ou até mesmo por aquilo que nós sentimos. Vez por outra, atravessa na tua cabeça um pensamento aleatório, sem do nada, de repentemente, né? Como brinca o pastor Cláudio lá, que a cabeça das mulheres é como um emaranhado de fios desencapados. Cruzou ali, né? O homem é mais organizado, é caixa. O homem é um assunto por vez. Fica a dica aí para você que é casado, não vai falar um monte de coisa com o homem. Você quer a atenção dele? Diga assim, eu tenho uma coisa para falar com você, importantíssimo, ele vai dar total atenção. Agora você desinvesta a falar da criança, da escola, do dinheiro, da sogra, do periquito, do papagaio, sei lá o que, né? Ainda bem que minha esposa já aprendeu isso. Eu sei que ela vai falar, eu deixo ela falar. Eu lembro, um tempo atrás, eu não tinha ainda essa expertise. Um tempo atrás, a gente estava voltando para casa, voltando da igreja, e ela lá está falando, porque isso, aquilo, falando. Eu estava exausto, eu estava cansado. O corpo estava cansado, o espírito não, o espírito não cansa não. Por mim eu estava 24 horas orando, buscando, louvando, pregando, o espírito não cansa não. Esse final de semana foi bem intenso. Semana passada, sexta-feira, tivemos os cultos, os 3 cultos. Sábado, 5 horas da manhã, estava aqui entregando o café. Depois tive um compromisso de chegar em casa já à noite. No domingo, 3 cultos. Na segunda-feira, o sopão. Na terça-feira, a reunião da virada. Quarta-feira, 3 cultos. Ontem também, estava lá na sede o dia inteiro. Hoje, 3 cultos. É intenso, não. O espírito não cansa não, meu espírito não cansa não, né? Uma carne cansa. E aí eu estava voltando para cá, dirigindo, ela falando, e eu quietinho na minha. Dali a pouco ela para e pergunta, você não vai falar nada? Você não está ouvindo o que eu estou falando? Aí eu pensei alto, irmão. Nem tudo que a gente deve falar. Só que eu pensei alto. E eu disse assim, eu não estou ouvindo nem meus pensamentos. Para que eu falei isso? Essa mulher ficou muda. Ah, é?
Você não está ouvindo nem seus pensamentos? Então tá bom, vou deixar você ouvir seus pensamentos. Não falou mais nada. E aí na hora, sinceramente, sabe o que eu pensei? Glória a Deus, não está aguentando mais. E era quase meia-noite. Ela não falou mais nada. Chegou em casa, tomei um banho, troquei de roupa, né? Está com paletó desde 6 da manhã, não é brincadeira não, né? E aí, fui falar com ela não falou nada. O básico do básico. No outro dia, antes de dormir, eu falei, amor, me perdoa. E fui ali com todo amor, com todo carinho. E aí começou ali a querer falar. No outro dia, insisti, até que ela vou deixar você ouvir seus pensamentos. Olha só que coisa, né? Mas voltando, nós temos que saber lidar com emoções, queridos. Preste atenção, a depressão está aí, o estresse está aí, a ansiedade está aí, o Rivotril está aí. O Rivotril é o remédio mais vendido desse país há quase 10 anos. Vivemos uma sociedade doente, emocionalmente doente. O negócio é sério, não é brincadeira, né? Nós não podemos viver na alma, porque a alma é gangorra, a alma é roda gigante, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. A nossa alma é bipolar, a nossa alma tem picos de emoção. Se você viver por emoção, o negócio é trágico. Nós não podemos viver por emoção. A palavra deixa claro que o justo viverá, e encontramos vários exemplos disso. Encontramos um José que foi invejado pelos irmãos, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, que foi levado ao Egito. Lá no Egito foi acusado de um crime que não cometeu, foi parar na cadeia injustamente. Aparentemente a vida dele ia ladeira abaixo, mas Deus virou a história, Deus reverteu o quadro. E aquele que a vida parecia ir ladeira abaixo nunca murmurou. Você não lê na Bíblia José murmurando, nunca. Você lê o povo saiu do Egito, uma terra prometida, vendo coluna de nuvem, coluna de fogo, mar se abrindo, milagres, maravilhas. Mesmo assim, irmão, terrível a gente assim, viu? Mesmo Deus agindo, mostrando poder, agindo, mesmo assim reclama, coisa terrível. O José, a vida estava em ladeira abaixo. Não está escrito em nenhum momento que ele murmurou. Ele nunca murmurou. Deus mudou a sorte dele, Deus virou o quadro. O José, que ia ladeira abaixo, Deus colocou ele como governador. Coisa tremenda. Vemos na vida do Jó, aparentemente, né, tudo indo de vento em polpa, mas do dia para a noite a coisa muda. 10 filhos mortos no mesmo dia, todo o patrimônio que ele demorou anos para ter destruído, arruinado, falido, quebrado, casamento estremecido, tomado de doença da cabeça aos pés. Esse soube o que é lidar com um pico de emoção ao extremo. Se fosse nos nossos dias, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas não tenho a menor dúvida que qualquer um hoje daria para o João um atestado aí de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, porque ele lidou com essas emoções ao extremo. Um camarada que diz, a minha alma tem tédio da vida. Um camarada que diz, as minhas pálpebras estão negras. O camarada não dorme, prega o olho, a pele grudou no osso, está cadavérico, se coça com caco de telha, lidou com problemas em todas as esferas da vida, problema familiar, perdeu os filhos, problema de casamento, a mulher desamaldiçoou seu Deus e morre, problema financeiro, faliu, quebrou, problema social, os amigos chegam a ponto, acusam. Mesmo lidando com todas essas emoções, ele tem fé para declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Oh, meu irmão, você pode estar hoje chorando, mas você tem um Redentor, você tem um Salvador, você tem um Libertador, você tem um Abençoador, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele se levanta sobre a terra, ele muda a tua história, ele vira a tua sorte, ele abençoa a tua vida, ele tem para você um ano de vida transbordante. Se você não crê, quem vai crer? Ainda esteja chorando, não viva por emoção não, viva pela fé. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, não pode parar de andar, não pode parar. Ô pastor, mas estou chorando, continua. É fé, não é emoção, não é sentimento não. Voltará, e vem a promessa. Você pode ler comigo agora essa parte? Voltará. Não, só quem encontrou. Salmo 126, versículo 6, em bom som e alta voz. Voltará, sem dúvida, com alegria,
trazendo consigo os seus molhos. Oh, querido, essa é promessa de Deus, tome posse. Você voltará, porque Deus é galardoador de quem o busca. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você fizer a sua parte, você perseverar, vai frutificar, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar, o inimigo vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora não podemos parar, nós temos que perseverar, nós temos que fazer a nossa parte. Se coloque de pé, por gentileza. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele é viva, poderosa e eficaz e não cai por terra. Josué declarou, Josué 21:45, palavra nenhuma caiu por terra de toda a boa palavra que o Senhor disse a casa de Israel. Tudo se cumpriu. E Deus é poderoso para fazer na nossa vida. Deus já fez maravilhas na tua vida? Vive, agradeça, engrandeça o Senhor com testemunho, mas hoje, perseverança na fé, perseverança na oração, porque o presente será abençoado e o futuro será glorioso, em nome de Jesus. O salmista diz lá no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e tudo fará. Lá no livro, na carta de Tiago, está escrito, não é? Que o lavrador, Tiago 5, versículo 7 e 8, o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea serótica. E aí o versículo 8 de Tiago 5 diz, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vida do Senhor está próxima. No que depender de Deus, nós vamos ter uma vida vitoriosa nessa terra. E para ter vitória, primeiro tem vida vitoriosa nessa terra e principalmente vida eterna com o Senhor. Porque na Jerusalém celestial, no Apocalipse 21, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, vai ser júbilo, vai ser alegria eterna. E Deus, na sua infinita bondade, tão maravilhoso que é, hoje já, Ele já vai nos dando uma degustação de como é a eternidade. Como assim, pastor? Hoje já nós entramos na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Hoje já recebemos a paz que excede a todo entendimento. Hoje já recebemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Salmo 16:11, Davi vai dizer, na tua presença há abundância de delícias. É na presença do Senhor, é Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que fortalece o nosso coração, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos direciona, é Ele que conduz as nossas vidas. E eu pergunto, você quer Ele fazendo tudo isso na sua vida?